E aí pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui, tenho o prazer de estar com o professor Lages. Muito bom, Pepe, estou aí na disposição, vamos aí conversar, uma prosa legal, né? Vai surgir boas ideias e bons pensamentos aqui, né? Sim. Com certeza, né? É isso aí. Sim, e antes de tudo, obrigado finalmente pela entrevista. Foi um parto meio difícil esse aí, né? Demorou, mas chegou o dia. Vamos lá. Bom, vamos lá. Fala um pouco da sua profissão. A minha profissão, professor, né? A vida inteira, professor de história. Se bem que a primeira aula que eu dei na minha vida não foi história, foi geografia, né? Eu penei para danado, né? Mas depois entrei na área de história, estava fazendo já nessa época o curso de graduação em história na UFMG Belo Horizonte, né? E hoje já estou aposentado, né? Já vai para 5 anos de aposentadoria como professor de história aqui em Ribeirão Preto, na prefeitura, né? Sim. Então minha parte final aí do magistério foi aqui nas escolas da prefeitura e atualmente, já aposentado, eu estou em Brasília trabalhando como consultor técnico legislativo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Então, atualmente, a minha profissão é consultor técnico, né? E lá dentro da Câmara eu trabalho também na área de educação, né? Uma educação não escolar, diferente das escolas, mas a educação continuada, a formação continuada do pessoal que trabalha na Câmara, né? Sim. E com projetos também voltados para fora, para interface com a sociedade. E nesse aspecto eu é que recebo lá os alunos da escola pública, privada, que vão visitar a Câmara, conhecer o poder legislativo, discutir sobre democracia, cidadania, 3 poderes e tal. Esse setor específico lá, né, onde eu trabalho na Câmara, é a escola do Legislativo. Então é também ainda na área de educação, né? Não saí da área de educação, apesar de ter aposentado como professor. Sim. Né? Fala um pouco da sua trajetória até aqui. Então, eu saí de casa muito cedo, com 11 anos de idade, para estudar fora, estudar internato, né? E a partir daí nunca mais eu voltei assim a morar com minha família, sempre fora estudando, né? E meu primeiro curso de graduação foi na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas, quando eu fiz filosofia, isso na década de 70, já há um tempo, né? Depois eu fui para Belo Horizonte, onde iniciei um mestrado em ciência política, que eu acabei não terminando. Mas aí eu comecei também história, não terminei, né? Aquela época da vida que você começa um monte de coisa e não termina nada, Sim. né? E só fui terminar as coisas que eu tinha começado quando eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, né? Isso já na década de 90, já como professor de história, desde quando, como eu disse na primeira pergunta, desde quando entrei na faculdade, no curso de filosofia, eu já comecei a dar aula de história, de geografia, né? Mas quando eu chego aqui na década de 90 em Ribeirão Preto, eu termino meu curso de História na Barão de Mauá, né? Eu prezo muito e falo isso com toda satisfação de ter concluído meu curso aqui na Barão, né? Onde comecei a fazer amizades que perduram até hoje, conheci muita gente, professores, né? Pessoal que está aí na lida até hoje, né? Depois de terminado o curso de História, eu fiz ainda, isso já na década de 80, um curso de graduação em Pedagogia, né? Já que eu estava na área de educação, acho que sentia a necessidade desse preparo maior, até com a intenção também de repente vir a entrar também como na área de direção de escola, coordenação, supervisão, essas coisas, né? Sim. E fiz meu curso de Pedagogia lá nas faculdades São Luís, né, em Jaboticabal. E depois disso, né, eu concluí o curso, cheguei até a ser diretor de 2 escolas públicas aqui em Ribeirão Preto, uma municipal, outra estadual, né? Nesse meio tempo, sempre participando de movimentos sociais ligados à cultura, à educação, eu me elegi vereador no ano 2000, né? E exerci o mandato aqui na Câmara de 2001 a 2004, né? Depois desse mandato, a gente, né, continuou na educação um certo tempo. Foi quando eu fiz o concurso lá em Brasília, né, passei no concurso, fui bem classificado, logo fui chamado e fui para Brasília em 2006. Então eu sou consultor técnico legislativo lá na Câmara em Brasília desde 2006, já tem 11 anos, né?
E estando lá em Brasília, nesse período aí, logo no início, né, resolvi voltar às origens, né, como eu fiz filosofia, né, numa época que eu tinha recém saído do seminário, então a gente convivia muito ligado aí em movimentos da Igreja Católica, né, isso nos anos 80, né, época, por exemplo, da Teologia da Libertação, né, e de outros movimentos semelhantes. Lá em Brasília, então, eu resolvi fazer teologia. Foi quando eu fiz a teologia na Faculdade Evangélica em Brasília. Isso foi entre 2007 e 2010, né? 2010, já feito o estágio probatório, eu tirei uma licença, lá onde eu trabalhava em Brasília, retornei a Ribeirão. Essa licença de 3 anos foi prorrogada depois por mais 3, então nesse período de 6 anos eu concluí meu período que faltava aqui para me aposentar como professor, né? Nesse mesmo período eu iniciei um curso de doutorado na Universidade Metodista em São Paulo, onde eu fiz Ciências da Religião, né? Dentro do doutorado eu consegui uma bolsa, sanduíche, fui para a França no início de 2015, onde fiz um estágio lá no Centro de Pesquisa sobre Sociedades, Religiões e Laicidades, né? Que foi muito útil, muito importante para a pesquisa que eu estava fazendo na área de Ciências da Religião, né? Defendi minha tese no ano passado, em março de 2016, né? Logo depois retornei para Brasília, tinha terminado meu período de afastamento, e tem mais de um ano então que eu já estou em Brasília novamente trabalhando, né? Bom, você falou do doutorado e o mestrado. Ah, sim, acabamos não esquecemos de falar do mestrado, né? Já aqui em Ribeirão Preto, aí por volta de 92, 93, né, eu iniciei o meu mestrado na Unesp de Franca, né, onde desenvolvi uma pesquisa sobre a formação agrária e demográfica da região nordeste de São Paulo, com foco em Ribeirão Preto, né. Então, na verdade, foi uma pesquisa que investigou bastante as origens da cidade, as origens das primeiras pessoas que se estabeleceram aqui, né. Então foi uma pesquisa muito interessante que depois, inclusive, eu já publiquei em 2 edições, né? A última, inclusive, em 2011, na Feira do Livro, né? E de repente, assim, ficou realmente uma obra de referência mesmo para todo mundo que se adentra aí nessa história de Ribeirão Preto, né? E, enfim, esse período todo de 2011 para cá, a gente é sempre requisitado para dar entrevistas aí, para falar um pouco, participar de alguma mesa, de algum seminário, de alguma semana aí na Barão de Mauá, meia semana de história, eu já tive lá umas 3 ou 4 vezes, né? Focalizando algum aspecto aí dessa pesquisa sobre as origens de Ribeirão Preto, né? Então, realmente, assim, a parte do mestrado, para mim, foi muito focada, né, na região e na cidade, né? E foi realmente um trabalho de fôlego, um trabalho que dependeu muito de pesquisa documental, na verdade em documentos primários que a gente descobriu lá no Arquivo Público em São Paulo, no APESP, né? E também aqui no nosso arquivo histórico, né? Foi de grande valia a documentação para essa pesquisa, né? Lares, a gente sabe que você lançou um livro e eu gostaria que você falasse um pouco desse livro. Então, dentro desse trabalho de historiador que, né, acaba me acompanhando desde quando eu cheguei em Ribeirão Preto, né, lá nos idos de 89, 90, mais recentemente, foi em dezembro do ano passado, nós lançamos o Ribeirão Preto Revisitada, que foi, na verdade, resultado de uma pesquisa que durou, na verdade, Pepe, cerca de 12 anos, né? Começa com, na verdade, uma apostila que a gente preparou lá por volta de 2004, mais ou menos, para as escolas, com alguns temas da história de Ribeirão Preto, para ajudar os professores a tratar desse assunto com os alunos e alunas em sala de aula. Depois evoluiu para um pequeno CD-ROM, né? Já com fotografias, etc. E depois a gente ficava sempre naquela, né, aquela expectativa, gente, mas está faltando uma obra historiográfica de Ribeirão Preto que, ao mesmo tempo, né, seja científica, vá a fundo na pesquisa, né, se baseie em outros autores que estão pesquisando temas, né, mais específicos,
e que seja ao mesmo tempo com uma linguagem mais popular, mais acessível, né, a todos que têm interesse pela história de Ribeirão e acessível principalmente às escolas, aos professores, alunos e tudo mais, né. Então, com esse compromisso, a gente começou a trabalhar esse texto e conseguimos editá-lo, né, a partir com o apoio cultural do PROAC, né, não do PROAC edital, do PROAC ICMS. Então tivemos para a edição do livro, né, o patrocínio de 7 empresas de Ribeirão Preto e região, né, e aí eu quero até reconhecer o interesse dessas empresas, né, pela edição de um livro sobre Ribeirão Preto, quer dizer, um certo compromisso aí social, uma certa responsabilidade cultural, né, e claro que no projeto apresentado, né, para o PROAC havia também as contrapartidas, né, quer dizer, nós ganhamos um livro de presente, não, nem nós, mas a cidade ganhou, a população, a sociedade ganhou, né, mas a gente como autor e a Associação Amigos da UGT como proponente, nós tivemos que apresentar também algumas contrapartidas, ou seja, o que a gente vai fazer principalmente em termos de divulgação do livro, né? E o principal ponto dessas contrapartidas foram justamente as oficinas que nós realizamos nas escolas no primeiro semestre desse ano, em 4 escolas públicas e também 4 centros culturais, né? Reunindo alunos, professores, a diretoria de ensino inclusive marcou um dia inteiro de formação lá no Palace com os professores da área de Geografia e História, a partir exatamente do conteúdo do livro, né? Então, realmente, assim, eu acho que é uma publicação interessante, que complementa muito mais a nossa dissertação de mestrado, porque a dissertação foi só sobre as origens. O Ribeirão Preto Revisitada tenta abarcar um período bem maior, chegando a períodos bem mais recentes da nossa história, e interessante falar, sempre a partir das pesquisas acadêmicas que foram feitas aí por vários colegas historiadores, pesquisadores, não só na Unesp de Franca, mas também aqui na Faculdade de Economia da USP de Ribeirão, né, da Unicamp, da USP de São Paulo, enfim, é uma produção historiográfica intensa, muito grande, né, que às vezes passa desconhecida pela população, exatamente porque são textos que acabam não sendo editados, não se transformando em livros, né. O que a gente tenta fazer é dar notícia a respeito dessas pesquisas, né, e dizendo o seguinte, olha, hoje não é mais aquilo que se falava 20, 30 anos atrás, que Ribeirão Preto não tem história. Não, já tem muita coisa pesquisada. É só ir atrás que vocês vão descobrir muita coisa interessante, né? Bom, muito obrigado pela participação. Isso, sempre à disposição, Pepe. Na hora que precisar, né, estamos aí. Tá? Bom, então é isso. Agradeço de novo. E só antes de encerrar o vídeo, eu quero pedir para vocês, se quiserem saber mais sobre o livro, eu vou... O livro, Pepe, está sendo distribuído gratuitamente, essa informação é importante, né? Pelo projeto que nós apresentamos, o livro não seria vendido, então foram 4.000 exemplares a edição, né? E está sendo distribuído gratuitamente para quem quiser conseguir o livro, na UGT, na Associação Amigos da UGT, lá na rua José Bonifácio, 59, tá? Ok. Centro. O endereço vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, então é isso. Falou!